Olá, eu sou a Nayá, esse é o canal Libretária e hoje a gente vai conversar sobre os 10 mandamentos da ficção de detetives escritas por Ronald Knox. O Ronald Knox foi um padre inglês e autor de várias histórias de detetives que incluem 6 romances, alguns contos e trabalhos colaborativos de um clube para escritores de história de detetive chamado Detection Club. Infelizmente eu não encontrei nenhum trabalho dele traduzido para o português, mas eu vou deixar os links dos livros em inglês na descrição se alguém quiser checar. O Knox trabalhou na rádio BBC e teve uma passagem interessante nessa época. Ele fez uma simulação de notícias emergenciais dizendo que havia uma revolução acontecendo em Londres com a destruição da Torre de Londres e do Parlamento. E como nesse fim de semana que estava nevando, várias pessoas estavam em casa e não conheciam o aspecto fictício do programa, houve um pequeno pânico na população. E dizem que foi esse programa que influenciou o programa de rádio que transmitiu a Guerra dos Mundos, do Orson Welles, que teve consequências muito maiores 12 anos depois do ocorrido com o programa do Knox. A época que Knox viveu ficou conhecida como a Era Dourada da ficção detetivesca, mais precisamente as décadas de 20 e 30, 1920 e 1930, nas quais os 2 dos meus autores favoritos escreveram. A Agatha Christie, com seus incríveis detetives Poirot, e a fantástica Miss Marple, que consegue solucionar crimes enquanto faz tricô, e o Arthur Conan Doyle com o famosíssimo Sherlock Holmes, que abriu caminho para os detetives que seguiram utilizando o método científico e a lógica para resolver casos, o que nem sempre era o caso dos detetives ficcionais que vieram antes dele. Os livros de detetive da Era Dourada tinham o objetivo de deixar o leitor tentando adivinhar quem era o assassino. E muitos autores conseguiam gerenciar o número de personagens, de suspeitas, de pistas e de motivos bem o suficiente para surpreender o leitor no final do livro e ainda assim gerar aquela sensação de como eu não enxerguei isso antes? Porque tinham evidências o suficiente para mostrar o autor do crime. Eles também tinham uma preferência por cenários como casas de férias da alta aristocracia britânica. As regras explicitadas pelo Knox para esses livros já eram executadas por vários autores da época. Ele apenas nos fez o favor de escrevê-las e ficou conhecido como o autor delas, mas outros autores também já praticavam isso há algum tempo. Vamos aos 10 mandamentos da ficção de detetives elencadas pelo Knox. Mandamento número 1. O criminoso precisa ser mencionado no começo da história, mas não pode ser um personagem cujos pensamentos sejam acessíveis ao leitor. Mandamento número 2. Todas as entidades supernaturais estão descartadas. Mandamento número 3. O número máximo de passagens secretas ou ambientes secretos é 1. Número 4. Não devem ser utilizados venenos desconhecidos ou instrumentos que precisam de explicações científicas longas ao final da história. Mandamento número 5. Não deve haver homens chineses na história. Aqui é importante fazer um parêntese para explicar um pouco da história da época. Eram os anos finais do Império Britânico, quando várias pessoas de diversas etnias iam para Londres fazer comércio com a maior potência econômica do planeta. O tal Chinaman, que é o termo utilizado pelo Knox, era utilizado como um comandante do mal, e os chineses eram encarados como exóticos e sinistros. Eu acho que essa ideia de que os chineses poderiam fazer quaisquer coisas, porque o povo não sabia se eles conseguiam ou não fazê-las, deixava com que os autores se sentissem confiáveis para imbuir os chineses de poderes que eles, na realidade, não possuíam. Eu também acho que isso gerava uma falta de explicação científica que incomodava o Knox nos livros desses autores que usavam os tais Chinamen. É uma coisa muito mística. Mandamento número 6. Nenhuma coincidência deve ajudar o detetive e ele não deve ter nenhuma intuição inexplicável que esteja certa. Mandamento número 7. O detetive não pode cometer nenhum crime. Mandamento número 8. O detetive deve declarar todas as pistas que encontrar. Aqui eu vou fazer um outro parêntese, porque eu acho que ele estava falando que o leitor devia saber todas as pistas que o detetive encontra e não os suspeitos, porque eu imagino que exista grande chance do detetive virar uma vítima se ele falar
para os suspeitos todas as pistas que ele encontra, né? Mas vamos lá, mandamento número 9. O ajudante do detetive, o Watson, não pode esconder os seus pensamentos do leitor. A sua inteligência deve ser levemente, muito levemente, menor do que a do leitor mediano. Nesse mandamento fica claro que o Knox também era um admirador do Arthur Conan Doyle. Mandamento número 10. Gêmeos ou dublês não devem aparecer a menos que os leitores estejam preparados para eles. Bom, na minha visão ficou muito claro que o Knox gostava mesmo era desse pensamento científico e descobrir pistas e coisas que realmente existem. Então, nada de supernatural, nada de coisas que não são explicáveis pela ciência. Eu acho que essa era a grande ideia dele. Se você gostou desse vídeo, aperte o botão gostei, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações quando tiver vídeo novo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.